o irmão e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo que estão em Colossos. Que a graça e a paz de Deus, que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, estejam com vocês. Damos graças sempre, damos sempre graças a Deus, Pai, nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês, desde que ouvimos da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor que vocês têm por todos os santos, por causa da esperança que está guardada para vocês nos céus. Dessa esperança vocês ouviram falar anteriormente por meio da palavra da verdade do Evangelho, que chegou até vocês. Esse Evangelho está produzindo fruto e crescendo em todo o mundo, assim como acontece entre vocês desde o dia em que ouviram e entenderam a graça de Deus na verdade. Isso vocês aprenderam de Epáfras, nosso amado conservo e em relação a vocês, fiel ministro de Cristo, o qual também nos contou do amor que vocês têm no Espírito. Beleza? Então, essa primeira etapa, né, como de costume, né, a gente tem nas cartas de Paulo, a apresentação do próprio, né, ele está falando, ele está se apresentando e está falando também, mandando a saudação do Timóteo, que muito provavelmente deve estar com ele nessa carta. Nós estamos falando uma carta em que Paulo está preso, tanto é que a gente tem esse relato, a gente tem todo esse relato a respeito dessas informações a respeito da igreja de Colosso, explicada no versículo 7. Que existe um cara chamado Epáfras que foi lá e testificou a Paulo os acontecimentos dessa igreja de Colosso. Uma coisa, assim, bem simples do que eu estava lendo a respeito disso é justamente que pouco se sabe a respeito desse Epáfras. Não tem uma, uma bibliografia explicando sobre a conversão dele, sobre como é que foi o que se entende, o que se, né, ali se deduz é que ele era alguém que conheceu Paulo nas viagens missionárias dele. E esse cara ministrou, né, em Colosso ali para o crescimento dessa igreja. Então não foi uma igreja que Paulo implantou, mas é uma igreja que esse Epáfras, né, ali não sabemos como é que foi o desenrolar da carruagem, não tem muito, não pesquisei também muito a fundo de como foi isso. Se alguém souber, pode falar, compartilhar com a gente. Mas é justamente uma igreja que se designou dessa pregação do evangelho, né? Tanto é que você vê Paulo falando a respeito né, dando graças a Deus porque eles ouviram falar por meio da palavra, da verdade do evangelho, né? Eles foram convencidos pelo poder da palavra, convencidos por aquilo que a palavra testificava, entende? E isso me fez pensar, né, cara, porque é entender, né, que a palavra ela é viva, né? A palavra ela tem essa característica de alcançar lugares que talvez nós não, talvez nem vamos pisar naquele lugar, né? Mas ela tem a capacidade de alcançar pessoas que alcançarão outras pessoas e que falarão da palavra e a palavra vai se espalhando e vai alcançando, né? Por isso que a Bíblia fala, né? Que a fé ela vem pelo ouvir, né? E ouvir não qualquer coisa, mas é ouvir a palavra de Deus, porque através da palavra tudo se foi feito, através da palavra o mundo foi feito, né? Deus disse haja luz, Deus disse haja os animais. Então, o poder, no poder da, quando a gente fala a respeito da palavra de Deus, talvez acaba caindo na ideia do, é só a Bíblia, né? É só os livros que eu tenho guardado aqui em casa e no domingo eu levo para a igreja para ler. Mas quando nós entendemos que tudo que está escrito tudo que nos é informado através desse livro pode transformar nossas vidas, pode gerar vida onde há morte, né? O poder da palavra de Deus, quando nós verdadeiramente compreendemos, né, que Deus se manifesta através da sua palavra, manifesta a sua vontade, manifesta o seu querer, o seu desejar através da palavra, ele comunica a sua vontade conosco, ele verdadeiramente nos transforma através da sua palavra. Então, nós olhamos para uma igreja que se estruturou basicamente porque um homem ouviu a palavra e levou a palavra a esse lugar, e lá nós temos uma igreja que agora está
está sendo elogiado simplesmente por um dos maiores apóstolos que nós temos dos gentios. Então ele não está repreendendo essa igreja, ele está simplesmente, cara, eu dou graças a Deus, Senhor Jesus Cristo, porque vocês ouviram, porque vocês estão seguindo aquilo que vocês ouviram, estão dando crédito, né, àquilo que vocês ouviram e estão crendo. Que isso também está muito ligado a essa correspondência à palavra, né? Não basta apenas, eu falo muito sobre a ideia, tem gente que escuta a palavra, tem gente que ouve. Então aquele que escuta vai ser só informação, mas para aquele que ouve é vida. E uma vida que transforma, uma vida que realmente muda a nossa maneira de viver, a nossa perspectiva de mundo, a nossa forma de olhar para Deus. Beleza? Alguma dúvida até aqui? Nada? Alguma coisa a acrescentar? Então, vamos lá. Tudo tranquilo aí, Michel. Tô chegando agora aí. Oi? Bom, Beleza. pesado. Salve, Ronaldo. Bom. Então, só basicamente o que eu já tinha meio que passado para vocês, né? O contexto de Epáfras era um colaborador de Paulo que veio da cidade de Colosso. Epáfras visitou Paulo na prisão e trouxe as boas notícias a respeito desse povo de Colosso. Aí ele vai aí a gente tem é engraçado porque a gente veio da carta de Tito e a gente tem já um contexto a respeito disso. E e qual que é o problema em Colosso? É basicamente o mesmo, né? Ele contou sobre pressões culturais que tentava afastar a igreja de Jesus. Então a gente tem de um lado uma cultura greco-romana querendo impor os ídolos, querendo transformar Deus em mais um Deus do Olimpo, transformar Jesus em mais um Deus do Olimpo, né? Que era o que estava sendo pregado, a mensagem era sobre Jesus. Então tem a pressão cultural do tipo, ah não, não tem... E isso era muito comum. Ah, não, nossa, você descobriu um outro Deus, então vamos colocar ele junto com os nossos outros deuses que nós temos aqui, porque nós veneramos os deuses. Existia uma cultura de veneração aos deuses. Só que Jesus era diferente dos outros deuses. Né? Aí também existia essa pressão cultural para tornar Jesus mais um dos deuses. E em contrapartida também tinha, né, judeus no mesmo lugar fazendo o papel e o trabalho do legalismo, fazendo o papel e o trabalho de trazer as pessoas, em vez de para um evangelho da liberdade, para o evangelho de Cristo, levá-los novamente ao evangelho da escravidão através da lei. Beleza? Uh, Então, o propósito da carta é Paulo escreveu para encorajar, corrigir e fortalecer a devoção a Cristo. E isso é muito comum nas cartas de Paulo, né? Sempre encorajamento, fortalecimento, devoção, admoestação, e sempre trabalhando nessa linha. Você vai olhando as cartas, sempre tem essas quatro linhas, né? Sempre Paulo está exortando, sempre está corrigindo, encorajando, fortalecendo, mostrando, apontando o caminho, explicando a obra de Cristo na cruz e etc. Beleza? Nenhuma dúvida? Então vamos lá. Então passamos do 1 ao 8. Então, ó, 15 minutos. Vamos seguindo. Então a gente tem agora o segundo trecho da carta, que é do 15 ao 20. Então vamos fazer a leitura do 15 ao 20. Depois nós voltamos aqui para ver o resuminho. 15 ao 20 não, né? Eu falei, tá errado meu esboço ali. Tem o 9. Então ele tá aqui, na verdade, aqui é uma sequência no meio da apresentação da carta, né? Então, por esta razão, também nós, desde os dias que soubemos disso, não deixamos de orar por vocês e de pedir que transbordem do pleno conhecimento da vontade de Deus, em toda sabedoria e entendimento espiritual. Dessa maneira, poderão viver de modo digno do Senhor para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Assim, vocês serão fortalecidos com todo o poder segundo a força da sua glória, em toda a perseverança, paciência, com alegria, dando graças ao Pai que os capacitou a participar da herança dos santos na luz. Então, basicamente, né, ele está trazendo justamente essa ideia do que ele espera deles, né?
do que realmente ele deseja, né, que aconteça com eles, visto que agora eles tiveram esse contato com a palavra, dessa maneira poderão viver de modo digno do Senhor, ou seja, agora que vocês tiveram um encontro com Jesus, agora que vocês conheceram a verdade está libertando, vocês estão recebendo uma nova natureza, vocês poderão viver de modo digno do Senhor, para seu inteiro agrado, frutificando em toda a boa obra e crescendo principalmente no conhecimento de Deus, né? É, toda a conduta, todo o caráter que nós vivemos, ele precisa estar pautado numa relação com Jesus. Eu acho que a gente tem, eu particularmente, tenho sido moldado muito, né? O Zubo, acredito, também está aprendendo algumas coisas nessa linha aí, ele deve saber a piada que eu estou falando, mas não é um fruto de obra humana, não é uma boa disciplina que vai me fazer se tornar um cristão melhor, mas é a minha relação com Deus. É o partir do pão com Jesus, é entender que na minha relação com Jesus, a minha vida é transformada. É na minha contemplação de quem Jesus é, da minha relação com Ele, a minha vida vai sendo transformada. Porque se eu simplesmente tentar viver uma disciplina onde eu não peco pela força do meu braço, na ideia de que eu tenho que seguir um manual de regras, olhando para essas regras e falando, não, eu não posso fazer isso, isso, isso. Então, com a minha própria capacidade de tentar seguir esse manual de regras, eu vou falhar miseravelmente. Mas quando, através de uma relação com Cristo Jesus, através de um conhecimento de quem Deus é, eu me relaciono com Jesus Cristo, eu me relaciono com a Sua palavra, eu me relaciono com aquilo que Deus realmente se agrada, aí sim o meu caráter é transformado, aí sim a minha vida é transformada não por mérito meu, não pela força do meu braço, mas pela relação com Cristo. Assim como é aquela troca, né, cara? Você vai se envolvendo com Jesus e ele vai cada vez mais imprimindo o caráter dele em você. Né? Você vai conhecendo cada vez mais Jesus e vendo o quanto você é pecador e o quanto você precisa ser parecido com ele. E essa relação que vai nos transformando, essa relação que vai mudando os nossos corações e vai nos fazendo cada vez mais parecido com Jesus. Por isso, essa importância do crescendo no conhecimento de Deus. Fechando o bloco, ele vai trazer o assim, né? Então, assim vocês serão fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança, paciência, com alegria. Ou seja, eu não consigo desenvolver o versículo 11 sem desenvolver o versículo 10. Sem conhecer a Deus, toda e qualquer obra gerada de perseverança e paciência e alegria criado por minha mão é passageiro. Eu posso desenvolver uma perseverança? Eu posso ser um cara determinado? Eu posso. Com a força do meu braço, eu posso. Mas isso aqui, ele pode ser passageiro e pode desfalecer. Mas se construído na relação, isso aqui é duradouro. Se construído na relação com Deus, a paciência é duradoura, a alegria é duradoura. Mas se construída pela força do meu próprio braço, ela é passageira. Dando graças ao Pai que os capacitou a participar, né? É o Pai que nos capacita, é o Pai que nos fortalece para participar da herança dos santos na luz. Deixa eu voltar aqui para a minha apresentação para ver se está fazendo sentido aqui agora. Não, não é ainda aqui. Tá errado. Fiz errado aqui. Mas eu acho que começa aqui, pelo que eu li ali do pouco do esboço. Então aqui a gente vai ter agora uma apresentação a respeito de Cristo que Paulo vai nos trazer, que ele vai começar a trazer, vamos dizer assim, o conteúdo teológico para a igreja. Então ele vai falar, ele, né, quem ele está falando? Jesus, nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a remissão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criados todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. E ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio,
o primogênito dentre os mortos, para ter a primazia em todas as coisas. Porque Deus achou por bem que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E vocês que no passado eram estranhos e inimigos do entendimento pelas obras más que praticavam, agora, porém, ele os reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Se é que vocês permanecem na fé, alicerçados e firmes, não deixando afastar da esperança do evangelho que vocês ouviram, e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Pausa para respirar, né, mediante a tamanha elogio e mediante a tamanha revelação do quão grandioso é o nosso Senhor Jesus Cristo, né? Cara, olha a sequência de versículos, a sequência de afirmações que Paulo traz a respeito de quem Jesus Cristo é, do que Deus fez, da responsabilidade que Deus colocou nas mãos de Jesus, da obra perfeita dele de reconciliação, de redenção, de perdão de pecados, cara, mano, é de arrepiar, mano. Você lê isso aqui, não tem você tendo um olhar e falar, mano, cara, Jesus é demais, cara. Olha, vamos pelo começo, vamos devagar, né? Vamos saborear esses versículos. Então, a primeira afirmação que ele nos traz é: Ele nos libertou do poder das trevas. Ou seja, ele está falando isso para quem? Para os filhos, ele está falando para aqueles que creem em Jesus, né? E ele nos libertou do poder das trevas, ou seja, não existe mais escravidão com o pecado, né? Não existe mais um lugar onde o pecado ele me domina por completo. Mas agora nós somos libertos desse poder das trevas que outrora não éramos. Ele nos transportou, né? Ou seja, ele nos levou para o reino do seu Filho amado, né? É um lugar em Jesus, entender? Quando a gente fala, né, que a alegria não é uma coisa, mas é um lugar, e quando a gente pensa nesse lugar, esse lugar se chama Jesus. Ou seja, ele nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem, né, nós temos o que? Redenção, remissão dos pecados, ou seja, há perdão completo, a satisfação completa sobre os pecados, né? Não há pecado que fique descoberto quando nós estamos em Jesus, quando nós cremos nesse poder remidor dos nossos pecados, né? E é uma das coisas que a gente tem aprendido, porque aqueles que estão em Cristo e verdadeiramente receberam a Cristo, eles não são perdoados só dos seus pecados diários e dos pecados que cometeram no passado, mas eles são perdoados de todos os seus pecados, de todo aquele que vai cometer, de tudo aquilo que Deus já sabe que você vai cometer. Então, de todos esses pecados você está perdoado. A remissão ela é completa, a obra da salvação ela é completa. Ela não é meia boca do tipo, ah, não, é uma medida só de perdão para o Michel só. Se ele passar essa cota, infelizmente ele vai ter que comprar crédito a mais para poder compensar os pecados dele. Se fosse assim, a gente estava perdido. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, né? Então é basicamente, né, se para vocês não sabiam se talvez Deus era algo místico, se para vocês Deus era algo que não era acessível, não era visto, Deus se tornou visível através de Jesus Cristo. Então quando a gente pensa, Deus não, eu não consigo ver Deus, então eu olho para Cristo e vejo Deus, porque Deus quis que a imagem dele fosse manifesta no Filho, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criados todas as coisas, nos céus, na terra, as invisíveis, visíveis, as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele, né? Então, cara, talvez é doido, né? Porque olha, ele está falando de coisas visíveis e coisas invisíveis. Ele está falando de coisas que a gente não faz nem ideia que existe,
talvez, e tem tudo a ver com ele. É por meio dele, é para ele, é para tudo para a honra e glória deles. Essa ideia de realmente que Jesus está no controle de todas as coisas. E então isso endossa muito, né, o que ele falou, né? Não andeis ansiosos com o que é vez de comer, com o que é vez de beber, né? Porque o Senhor vai nos sustentar em tudo. Então, se ele tem todo esse poder na mão dele, será que ele não vai ter a capacidade de nos sustentar, de fazer algo por nossas vidas, de realmente nos suprir nas nossas necessidades? Diante de um tamanho Deus que tem tamanha autoridade como essa, ter comida, ter roupa é exatamente o que o texto vai trazer. É uma coisa que o Pai vai dar, é uma coisa que o Pai vai fazer. Então a gente não deve ficar ansioso, visto que o Deus, dono de todas as coisas, está ao nosso lado, visto que o Deus, dono de todas as coisas, está conosco, certo? Né? E aí, já cortando talvez as asinhas, não é que eu sou o filho do dono, né? Que talvez o dono vai querer me dar presentes que ele não tá afim, entendeu? Não é que eu sou o filho do dono que eu vou pedir Ferrari, que eu vou pedir, né, Porsche. Não funciona assim com Deus. Deus não trata dessa forma. Pelo contrário, às vezes ele quebra o homem na escassez para quê? Para que ele dependa dele, para que ele saiba que ele é Deus e que o homem necessita da sua graça e da sua misericórdia. É impressionante, é você dar poder pro homem, é você dar um pouco de conforto pro homem, o homem já se folga, já não, agora eu tô por cima, tá tudo certo, talvez nem preciso mais de Jesus. Deus, na sua infinita, diferente de nós que somos limitados em sabedoria, Deus, na sua infinita sabedoria, sabe lidar com nós. Então, nunca ache que Deus está equivocado, nunca ache que Deus está agindo de uma maneira que talvez não deveria. Porque nós, na nossa limitação, não temos nem ideia do que Deus está fazendo, não temos ideia da infinita sabedoria e das formas da sua pedagogia, que é infinitamente mais sábia do que a nossa. Até porque, o texto vai dizer, ele é antes de todas as coisas, né? Então, cara, pense em alguma coisa que exista. Ele é antes de tudo, tudo. Não existe nada que seja antes dele. Nele tudo subsiste, cara, e ele tudo subsiste, é uma troça assim que eu não sei se essa aqui é a palavra correta, subsiste com subexistência. Mas eu vou me arriscar aqui, posso estar falando errado. Mas eu lembro que eu ouvi uma ministração uma vez, e na primeira vez que eu ouvi isso me chocou, né? Porque o cara falou bem assim que a gente não existe, a gente subexiste, né? Porque para eu existir, eu teria que bancar o oxigênio, eu teria que bancar o funcionamento de toda a atmosfera terrestre. Então, para eu existir, eu teria que me sustentar na minha existência. Mas, na verdade, nós não existimos, nós subexistimos, porque é Deus quem sustenta todas as coisas, é Deus que faz a Terra rodar para o lado certo, as estrelas não ficarem no lugar certo, o ar permanecer onde tem que permanecer, o gás carbônico permanecer onde tem que permanecer, as águas permanecerem. Então, tudo funciona em perfeita harmonia para que o ser humano subsista. É até interessante, né? Porque antes de criar o homem, Deus criou, né? O jardim, Deus criou a terra, Deus criou o habitat, vamos parar, o lugar para que ele pudesse colocar o homem. Então é realmente nessa escala de subsistência mostra a nossa insignificância, mostra o quanto nós somos dependentes do nosso Deus. Aqui entra um conceito importante a respeito da igreja, né? Ele vai falar que ele é o cabeça do corpo, que é a igreja, né? E aqui quando a gente fala em igreja, a gente não está falando de JPR, a gente está falando da igreja do Senhor, a gente está falando da igreja eleita do Senhor Jesus Cristo, aqueles que creem no Senhor Jesus Cristo em todo o mundo. Então ele está falando de uma igreja que está nele, onde ele é o cabeça. É você parar para pensar que o corpo de Cristo, ele é o cabeça e a igreja está nele. A igreja a noiva, a igreja sem mácula. Por que é sem mácula? Porque está nele, porque ele é o remidor, ele é o santificador e ele é o purificador. Por isso que a igreja é santa e sem mácula, porque se a gente olha para a igreja numa perspectiva humana, a gente vai olhar e falar, cara, a igreja é cheia de BO, é cheia de problema. Como Jesus pode dizer que ela é sem mácula? É porque a igreja do Senhor está nele e ele a santifica. Ahn, onde eu parei? Tá.
Ele é o princípio primogênito dentre os mortos, ou seja, né, quando a gente pensa o primogênito dentre os mortos, é justamente essa ideia de que ele morreu e ressuscitou para que hoje nós também ressuscitássemos com ele. Morrêssemos e ressuscitássemos com ele. Morrêssemos para a nossa velha natureza e ressuscitássemos com ele com a nova natureza e de preferência crucificados com ele, partilhando as dores dele na cruz. Então, ele é o primogênito dentre desses que ressuscitaram do qual nós somos participantes. A igreja é um hospital? Em partes. Em partes. É, ela também é um hospital. Ela pode Não ter. só hospital. Várias. Exatamente. Tem características de um hospital, mas ela não é só um hospital. Mas Lugar de pessoas feridas, né? isso, exatamente. Lugar de Porque pessoas lá feridas, de existe, vamos dizer assim, alguns tratamentos, né? isso, existe um lugar de recuperação, existe um lugar de tratamento, de consolo, né? Mas eu não posso definir, né? É, podemos atribuir. O exército ele vai ter várias frentes ali, né? Mas Digamos que você passa por um processo de cura, recuperação, e daí você vai para a linha de frente. Ele vai para o exército para sair na mão daí. exatamente. Então podemos comparar, podemos figurativamente dizer que é um exército, sim. O que ele disse? Eu não peguei só ele estácio liturgo, o quê? Deixa eu voltar aqui. Eu acho que é o exército. Acho que o O Tasso exército. Lycurgo Tá, diz que é o entendi. exército. Faz muito sentido com o exército, faz muito sentido. Eu acho que é um exemplo muito bom Eu mesmo. acho que acho que a analogia com o exército acho que é mais parecida ainda do que com o hospital, né? Uhum. Tem mais atributos da analogia do Sim, sim. exército. É. Então, por que a gente não pode fechar muitas vezes uma definição do que é igreja? É justamente por causa dessa perspectiva de multiforma, né, que Deus faz, né, cara? Quando a gente pensa em multiforma de sabedoria, multiforma da graça de Deus, Deus é um Deus multiforme, né, cara? Então a gente olhar para algo que tem Deus e rotular ele com algo, assim, a gente faz assim dessa forma figurativa para a gente entender de uma forma melhor, para a gente trazer mais clareza, para a gente ser mais didático. Mas a gente só tem que tomar um cuidado, né, para não rotular de forma que, e se de repente ela não for só um exército, mas ela tiver outras características que talvez não sejam de exército, eu não posso simplesmente excluí-la, que nem ela pode ser um lugar de uma biblioteca, vamos dar uma ideia, né, onde os mestres aprendem, onde pessoas ali são capacitadas para o ensino, né? Então, aí você já vai. Você poderia atribuir a um quartel-general, né? Onde as pessoas estudam, de repente, ali. Ok. Mas é entender que a forma, né? Que quando você olha para a guerra, às vezes não vai ter a cozinha, mas e são coisas importantes. Mas enfim, é só realmente essa ideia de que rotular algo que às vezes é muito amplo, pode ser visto de várias formas. Pode ser um lugar que a gente pode ficar. Como é que é a palavra certa pra eu não falar besteira, cara? Não é bitolado, mas é com a nossa visão limitada a respeito daquilo que Deus quer fazer. Porque às vezes Deus quer se manifestar de uma forma diferente e a gente fica resistente ao agir de Deus porque nós não enxergamos a igreja daquela forma. Então a gente fala, não, isso não pode ser Deus porque eu enxergo a igreja como um hospital, eu enxergo a igreja como um exército, e isso não tem nada a ver com essas duas palavras, entendeu? Então isso pode limitar muitas das vezes o nosso entendimento e o nosso discernimento daquilo que Deus quer fazer. Eu espero que eu tenha sido claro sem ofender e sem confundi-los. Se confundir, vocês podem falar, Michel, eu me confundi. Eu explico depois. Tá bom? Mas beleza, seguimos. Só para acabar aqui, para não ficar muito longo, eu acho que já está suficiente. Ele é primogênito, a primazia de todas as coisas. Porque Deus achou por bem, cara. Isso é muito engraçado, né, cara? Porque Deus quis, tá ligado? Deus, na sua infinita sabedoria, falou: cara, eu quero que role isso aqui e fez acontecer. Que nele residisse toda a plenitude, ou seja, tudo. Né? Quando a gente pensa em plenitude, é basicamente tudo.
E que, havendo feito a paz, e aqui a gente tem esse conceito de paz, que a gente falou já há um tempo atrás sobre essa ideia da paz, pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Só dando uma pincelada nessa ideia da paz, ela faz contraponto à ira de Deus, né? Então, por intermédio de Cristo, né, nós não somos alvos da ira de Deus, né? A ira de Deus, basicamente, é a justiça dele aplicada sobre o homem, né? Deus sendo um homem justo, né? Ele olha a nossa pecaminosidade, ele olha a nossa conduta e pela sua justiça, o correto ele seria ele nos castigar, nos fulminar. Assim como a gente olha lá no deserto, lá que Moisés levanta uma serpente, porque o povo olha para aquela serpente e não seja morto. Ou seja, a ira de Deus se manifestando por causa do pecado do povo, mas através de Cristo a ira se apaziguava e eles não morriam. Então, Cristo é essa serpente que foi levantada no deserto sobre nossas vidas. Então, agora Deus não agora a paz, né? Antes, o que era a ira de Deus para conosco, agora a paz por intermédio de Jesus Cristo, né? Não por mérito nosso, mas totalmente pelo mérito de Cristo na cruz. Hoje é a paz com Deus. É, E vocês que no passado eram estranhos e inimigos, ó, a ideia de inimigos, estranhos e inimigos no entendimento pelas obras, mas que praticavam. Agora, porém, ele nos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentá-los diante dele, santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Ou seja, esses atributos só é possível por intermédio da sua carne, estando nele, mediante a sua morte, certo? É estar em Cristo, é ser parte. E isso aqui está muito relacionado ao versículo 24 aqui que a gente vai ler, não hoje, que já está muito longe. E aí ele vai trazer, aqui a gente entra num BO muito grande, porque dentro de tudo isso que ele trouxe, que é o benefício que Cristo traz para as nossas vidas, aquilo que nós podemos desfrutar de Cristo, ele vai trazer um questionamento. Se é que vocês permanecem na fé, alicerçados e firmes, não se deixando afastar da esperança do evangelho que vocês o quê? Ouviram e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Então, depois de trazer todas essas características, depois de trazer todos esses benefícios, a pergunta é: será que vocês permanecem firmes desfrutando tudo isso? Eis a questão, e a gente pode entrar em muito debate aqui, muita questão que não queremos fazer isso. O fato é, né, que a primazia, a alegria e a satisfação é saber que o Senhor nos reconciliou, é saber que o Senhor nos deu a oportunidade de sermos participantes, né, da mesa, sermos participantes da reconciliação, do seu perdão, da sua graça, da sua misericórdia. Não merecedores, não fizemos por onde, mas mesmo assim ele nos alcançou e nos perdoou e nós podemos fazer parte disso. E nós queremos o quê? Permanecer firmes na fé, alicerçados e firmes, e de maneira nenhuma se deixando afastar da esperança do evangelho que nós ouvimos, né? Que a gente pode ler esse texto na primeira pessoa, né? Trazendo, colocando você e fazendo disso uma oração para a sua vida, né? Que o nosso desejo é Deus, Jesus Cristo, o Espírito Santo que habita em mim, me ajuda a permanecer firme na fé, alicerçado, não me deixando afastar da esperança, não me deixando ser seduzido para longe daquilo que o Senhor fez por amor a mim. Beleza?